Olá, bem-vindo ao Fixamos. Hoje a gente está num cenário diferente, porque a gente está aqui na Flip, em Paraty, e eu tô aqui com o Ayrton Souza para a gente falar um pouco sobre a linguagem na hora de escrever, né? Então, vou começar pedindo para você se apresentar, falar quem você é, o que você escreve, né? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui na Flip, eu sou Ayrton Souza, eu sou escritor paraense, na verdade nasci no Pará, mas sou escritor brasileiro e tenho vários livros publicados. Além disso, também sou professor da rede pública e pesquisador. Show! E você recentemente ganhou o prêmio Sesc com o livro Outono de Carne Estranha, né? Que é um livro que eu já falei aqui no canal, infelizmente em condições assim extraliterárias, né? Com essa polêmica toda que deu, mas hoje a gente não está aqui para falar disso, a gente está aqui para falar um pouco do livro em si, né? E uma questão assim que chama muita atenção nesse livro em relação à linguagem é que, assim, muita gente, escritores iniciantes, acabam pensando na linguagem como só um veículo para dizer aquilo que eles têm, assim, para contar aquilo que eles têm para contar. E às vezes não pensam muito na linguagem como também algo que tá ali para despertar emoções por si só e tal. E no Outono de Carne Estranha a gente vê muito isso, a gente vê ali uma linguagem que se relaciona muito com o conteúdo, com os personagens. Então, você traz assim um tema de amor, uma história de amor e ao mesmo tempo de certa brutalidade ali no garimpo. E você traz uma linguagem que ela mistura uma coisa poética, né, um caráter poético, com algo mais vulgar, vamos dizer assim, um vocabulário mais vulgar. E, ao mesmo tempo, com jargões ali relativos ao garimpo, ao cenário onde os personagens estão. E quando você estava escrevendo, como que você pensou nesse equilíbrio, assim, entre esses aspectos da linguagem? É verdade. A história do garimpo de Serra Pelada é uma história emblemática, né? Uma história que é uma ferida aberta na história desse país e é uma história de horror, no final das contas. Então, para não deixar propriamente um livro muito pesado, com essa história de horror, de violência e de assassinatos, de muitas mortes, eu tentei moderar um pouco com o meu trabalho com a poesia, que eu faço isso já há 20 anos. E foi um caminho que eu decidi fazer por conta disso, de tentar amenizar um pouco toda a crueza ou todo o processo de desumanização que aconteceu no garimpo com os garimpeiros. Ali por 8 anos, 10 anos, 100 mil homens garimpando. E era de uma brutalidade tão grande que quando eu piso no garimpo, eu penso naquelas realidades que meu livro não dá conta de contar o que é real, né? Nunca dará, porque a realidade foi muito mais cruel. Então, optar por uma linguagem bruta era para refletir um pouco dessa brutalidade que o garimpo promoveu na vida das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, trazer um pouco da linguagem poética para também amenizar um pouco essa situação de dor, né? Porque a vida também não é só dor, né? Não é só sofrimento. E aí a poesia ela tá ali para amenizar essa relação e também causar um certo espanto nos leitores também. Vai servir para isso também, para os leitores lerem e perceber que ali tem uma história de amor que mistura horror, drama, né, violência, mas também mistura, sobretudo, os aspectos da vida. E assim, você falou que escreve poesia, escreve prosa, você também escreve para o público adulto, para o público infantil. E eu queria saber, para esses diferentes gêneros, esses diferentes públicos-alvos que você escreve, quais são assim, as semelhanças e as diferenças quando você vai pensar na questão da linguagem na hora de escrever essas? Essa é a grande dificuldade que eu tenho enfrentado nesses últimos anos, que é trabalhar com a linguagem, como você disse no começo, né? A linguagem não é meramente um transmissor de informações ou de um dado, mas a linguagem como um mecanismo também de funcionamento, como propriamente como se fosse um aspecto da vida. Então, quando eu vou escrever tanto para adulto quanto para criança, eu sempre penso nessa relação da vida, né? Quanto aquilo pode condicionar a vida. Mas mesmo assim, quando eu estou escrevendo para o público infantil, eu sempre penso também, assim como para o público adulto, na possibilidade de possibilitar o acesso à linguagem. Então, eu não estou ali fazendo medição de que tipo de linguagem a criança vai ter acesso, ele pode ter acesso. Não, eu não faço esse tipo de medição, porque eu acho que o livro, a literatura, né, ela pode possibilitar isso. E um livro, ele pode ser um caminho para muitos livros.
Então você tem um livro ali para criança que possa despertar para outros livros. Então essa também é uma preocupação que eu, quando vou escrever para a infância, eu fico preocupado, assim. Então, dar o acesso à linguagem, seja ela qualquer, né, qualquer tipo, qualquer palavra, e nunca subjugar as crianças como leitores menores ou iniciantes. Nunca escrevi pensando nisso. Talvez por isso também o meu trabalho para as infâncias tenha uma certa crítica, por conta disso, né? Mas enfim, eu sempre olho para a linguagem como um aspecto da vida e não como um aspecto meramente de construção de um trabalho literário, mas sempre pensando naquilo como uma parte da respiração, da vida, do sentimento, da dor, do silêncio. Então é mais ou menos isso que eu vou pensando ali quando eu vou escrevendo. E agora eu queria fazer uma pergunta que eu tenho assim, um interesse particular porque tem a ver com o que eu pesquisei no mestrado, que é essa questão de existir no mercado editorial essa certa divisão entre uma alta literatura e uma literatura de entretenimento, inclusive muitas vezes dentro de uma hierarquia, né, que bota uma acima da outra, e existe um dos critérios assim para justificar essa divisão seria que a alta literatura ela é mais focada na linguagem e a literatura de entretenimento é mais focada no enredo. E eu queria saber de você, assim, o que você pensa sobre isso? Você acha que faz sentido dividir, assim, linguagem e enredo na hora de categorizar as coisas, assim, na hora da gente tentar entender um pouco onde se encaixa cada literatura? Ou você acha que é mais, assim, caso a caso, ou que simplesmente não faz tanto sentido isso? Eu sou um leitor tardio, né? Eu comecei a ler muito tarde e comecei a escrever muito cedo. Esse é um dos meus problemas particular. Então, mas eu nunca fiz essa divisão clássica, assim, de pensar literatura, enredo separado, né? Ou pensar uma história simples e uma história mais complexa, porque eu li muita literatura, mas sobretudo literatura brasileira, né? Literatura brasileira, eu li a literatura produzida no Brasil inteiro, praticamente, em todas as regiões. E literatura contemporânea, sobretudo, né? Sou leitor de literatura contemporânea. Então eu nunca me peguei pensando exatamente nessa sua questão de pensar a linguagem como um aspecto de uma determinada literatura ou pensar um enredo como um aspecto de outra literatura. Porque na condição de escritor eu também acho que os dois, assim como o tempo, né? Como a temporalidade, como os espaços que vão acontecer as histórias, eles fazem parte de um todo, né? Então, eles fazem parte de um todo. E aí, eu sempre penso na condição do livro, seja ele qual for, ou da alta literatura, ou da literatura baixa, vamos dizer assim, né? Da literatura menor. Eu sempre penso naquilo como uma possibilidade de transformar a vida das pessoas, como transformou a minha vida. Então, se eu vejo uma pessoa lendo um livro que provavelmente eu não vou ler, que seja dessa literatura que você faz referência como literatura menor, né? Eu não me incomodo, porque eu acho que aquele livro vai conduzi-lo a outros livros, né? E outros livros que propriamente eu considero necessário a ser lido e que pode mudar a sua vida. Por isso que eu nunca pensei nisso. Como eu sou um leitor tardio, como eu disse no início, então eu tive pressa de fazer as minhas leituras e não tive tempo para ler outras literaturas. Por exemplo, eu nunca li HQ, que é um problema que eu enfrento, né? Na infância eu nunca tive a oportunidade de ler, nem na adulta eu tive que correr contra o tempo para virar um leitor. Eu nunca fui um leitor de literatura infantil, né? Nunca tive oportunidade. Eu fui ler literatura infantil depois de adulto, literatura para as infâncias depois de adulto. Então, mas isso é um outro aspecto, né? É um outro tipo de relação com a leitura que vai causar. Uma coisa é você ler na infância, que eu não tive chance, né? Uma outra coisa é você ler adulto, uma literatura produzida para essa categoria. Então, é isso, mas eu sempre olhei para os livros, a leitura, como uma possibilidade de transformar a vida das pessoas, assim como transformou a minha, dar oportunidade para eles ter comida em casa, como fez comigo, né? Fui criado na extrema pobreza, não tinha alimento, a gente passava muita necessidade, minha família toda. E eu vi nos livros e na leitura e na escola pública também essa possibilidade de mudar a minha vida. Então é por isso que eu sempre olho para os livros assim, seja ele qual for, seja ele do Harry Potter, ou seja ele do Machado de Assis, eu sempre penso que eles são essa possibilidade de mudar a vida das pessoas.
Por isso que eu nunca fiz essa divisão ou essa reparação de categoria de alta literatura, baixa literatura. É só comentando que eu gosto muito da sua resposta, porque vai muito pro que eu penso também. Eu comecei a ter interesse em pesquisar esse tema justamente para tentar desfazer essa ideia. Inclusive, na academia, assim, eu enfrentei alguma oposição às minhas conclusões, né? Mas, enfim, agora uma última coisa que eu queria te perguntar, já que a gente está falando para um público, assim, muito de escritores que estão começando ali a escrever, você teria algum conselho, alguma dica para o escritor que está tentando ainda encontrar o seu estilo, encontrar a sua voz dentro assim, da literatura, dentro da escrita? Provavelmente eu também ainda seja esse escritor que está procurando isso também, né? Porque o trabalho com a escrita é sempre uma procura, sempre um aprendizado. Mas se eu pudesse dar um conselho, eu acho que a coisa que mudou a minha visão de literatura foi ler. Foi ler muito, assim, ler muito. Então, ler literatura brasileira, principalmente, como eu te falei. Né? A literatura brasileira me abriu possibilidade, assim, de modelos de narrativa, de aspectos de linguagem. E sempre eu falo sobre isso. Eu acho que a leitura, ela pode sobretudo para quem escreve, moldar a sua relação com a linguagem. E foi isso que aconteceu comigo nesses últimos anos, né? Quando eu decidi, de fato, virar um leitor. Mas tem uma coisa interessante que eu também deixaria como conselho, e que eu não fiz, mas eu estou procurando fazer agora, até porque eu terminei meu doutorado agora, estava numa correria de fazer doutorado, mestrado, tudo junto, e um atrás do outro. Então foi essa dedicação que você está falando à academia, que a academia é sempre um problema na vida da gente, né? Apesar de ser uma pequena solução, mas ela causa também grandes problemas na vida da gente, psicológico, emocional, e esse tipo de incompreensão do que você produz ali dentro. Mas enfim, né? Eu sempre tive vontade de fazer oficina de escrita criativa. E eu vou fazer isso agora. Então, se eu puder dar conselhos a quem está começando, até quem está escrevendo já há bastante tempo, como eu, que tem 25 anos fazendo isso, eu acho que as oficinas podem te possibilitar um aprendizado que você não teria. Porque ali tem um trabalho coletivo sendo feito, né? Um trabalho coletivo, não é um trabalho... Porque o trabalho com literatura é muito solitário, né? Muito sozinho, você só. E dificilmente você arruma uma pessoa para compartilhar, para ler o seu trabalho. Eu não tive essa oportunidade até hoje, né? De alguém para ler, para me dar dicas e tal. E aí eu acho que as oficinas de escrita criativas, ou a oficina de escrita, né? Eu acho que pode possibilitar essa troca, essas visões assim mais abertas. Um exemplo que eu posso dar é o da Betânia Pires Amaro, né? Nossa companheira de prêmio Sesc, que venceu o prêmio Sesc na categoria Conto. E ela é fruto de oficinas. Então ela não se deixou ali levar pela questão do dom, de ter dom da escrita, não. Ela compreendeu que a escrita é um aprendizado, é um trabalho e é um aprendizado, assim como eu compreendo também. Então ela foi fazer oficina de escrita criativa, que é uma coisa que eu não tive a oportunidade de fazer, né, ao longo desses 25 anos, e estou tentando reaver isso agora. Inclusive já me matriculei em 2 oficinas recentemente, uma de conto, outra de romance, porque eu acho que a escrita é sempre um aprendizado, né? Por mais que você encontre um estilo, encontre um caminho, mas ela sempre o desafio dela é o aprender, né? O aprender, porque essa questão do estilo é uma coisa, mas você está sempre constantemente aprendendo, mudando de rota ali, mudando de tipo de linguagem. E é isso que eu deixaria como conselho, a leitura, né? Ler muito, ler todos os dias. Eu leio todos os dias praticamente. Eu faço esse exercício de leitura todos os dias e fazer essas oficinas para a gente poder aprender, ampliar mais o nosso horizonte e fazer fazer da literatura um trabalho coletivo, né? Não só um trabalho solitário, porque o trabalho solitário é muito dependioso, a gente sofre muito fazendo isso sozinho. Show, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like aí. E fala um pouco como é que as pessoas conseguem acessar o seu trabalho, né? Te encontrar na internet. Bacana. Então, como eu disse, eu sou Ayrton Souza, eu tenho uma atuação muito forte na rede social, tenho meu Instagram, tenho meu Facebook, vocês puderem acompanhar por lá também. Para encontrar meus livros, a grande maioria são independentes, também faço a comercialização por lá, pelo Instagram. E só o livro mais recente, que é O Outono de Carne Estranha, que tem nas livrarias e está circulando de algum modo mais efetivo. Show. Obrigada. Obrigado vocês. Um abraço a todos vocês.